Então, a gente vai bater um papo sobre o Rompe-Cabeças, que é o filme com a produção da Extemporânea, que estreia, tem a pré-estreia agora no Festival Latino-Americano de São Paulo, que acontece agora entre os dias 9 e 16 de dezembro de 2020. E o filme tem a direção do Delaney Lima, que está aqui com a gente, e é baseado na peça Roda Morta, uma peça psicótica com a direção do Clayton. A peça estreou em 2018 e foi adaptada para o cinema sob a direção do Delaney, com a mesma produção da equipe da peça, com o elenco da peça. Foi feita uma adaptação daquele espetáculo que estreou em 18 para um longa-metragem que foi finalizado agora em 2020. O Clayton é diretor, ator, dirigiu as peças da trilogia da abnegação do grupo Tablado de Arruar, dirigiu, a última peça que você dirigiu foi o Pornotel, Clayton? Foi o Pornotel, ano passado, no ano passado, o Pornotel Brasil, a última peça dirigida pelo Clayton, e dirigiu a peça Roda Morta, uma farsa psicótica, que deu origem ao filme. O Delaney Lima é ator, diretor e artista visual, e realizou filmes da Apartamento 420, Planeta Escarlate, Traga o Seu Amor, O Tempo Não Existe no Lugar em que Estamos e Rompe-Cabeças. Foi a longa mais recente. Eu queria começar perguntando o seguinte, para o Delaney, sobre o processo de adaptação da peça, né? Quer dizer, você viu o espetáculo, eu acho que na primeira temporada do espetáculo, ainda no finalzinho de 2018, eu acho, se eu me lembro. E eu lembro muito no dia que você viu o espetáculo, você saiu do teatro, me puxou pelo braço ali e falou: você que é o dramaturgo, eu quero falar com você, eu quero dirigir quero adaptar essa peça, quero transformar isso num filme. Enfim, a gente se conheceu ali naquele dia e começamos a conversar, a conversa foi adiantando e foi evoluindo, e fizemos o filme que está pré-estreando no Festival Latino-Americano agora. Então eu queria saber, assim, de saída, Delaney, o que foi que você viu na peça que fez você ficar tão pirado e querer fazer um filme daquele espetáculo? O que você viu naquela peça que você achou que podia ser uma adaptação legal para o cinema? Quando eu assisti o espetáculo, a gente estava num contexto, acho que talvez de concretização de todo um trabalho que vinha sendo feito nessa onda conservadora, né, desses políticos conservadores, dessas frentes, né, desses movimentos conservadores, tudo se consolidaram com a eleição do Bolsonaro, né? Então era como se a gente tivesse consolidado uma distopia que a gente estava morrendo de medo e rolou. E aí a gente assiste um espetáculo que ele mexe com um imaginário que a gente pode até chamar de uma coisa meio de linhas transversais, assim, de tempo, né, de camadas, de texturas de tempo que vinham, sei lá, te remeter uma... Eu tenho 45 anos, eu vivi o final da ditadura, né? Mas existia um clima das pessoas um pouco mais velhas, né? Eu tinha amigos mais velhos, eu tinha 15 anos, tinha amigos de 20, 25, né? Participei de movimento estudantil, então tinham lideranças mais velhas e eles sempre tinham um olhar assustado, uma desconfiança, tinham certas reuniões que eu não participava, tinha outras que depois de um tempo eu fui participar, eu ainda peguei um finalzinho desse medo antigo, né? E aí eu vivo essa transição para esse medo contemporâneo, né? E aí eu vejo uma peça que me remete a uma juventude minha, né? Na época, assim, sei lá, tinha 15 anos e era bem o finalzinho mesmo, mas ainda tinha um clima, como eu falei, nesses meus amigos mais velhos, alguns parentes, né, alguns amigos do meu pai também, né, meu próprio pai contava algumas histórias, né, ele não participou diretamente dos movimentos, mas ele viu os amigos sendo presos, ele participou de uma passeata ou outra, né, ele morava na Paraíba, né, numa cidade pequena, chamada Campina Grande, mas ele vê um momento da vida dele em São Paulo, e tem essa coisa também de talvez, na minha memória,
né, assim, apesar de ter tido só a minha adolescência e o final dessa ditadura e um pouquinho dos resquícios dela no começo da democracia, né? Então, sei lá, o espetáculo me trouxe essa coisa, né? Não só o espetáculo, né? Aquele momento todo, né? Da vida da gente, eu estava vivendo aquilo e de repente eu vejo um espetáculo em que tinha assim, quando chega o final do espetáculo, ele mexe muito comigo. A gente, apesar de ter caído essa cena no filme, eu acho que esse final e alguns momentos que remetiam também a recentemente, um pouco antes, né, do espetáculo, assim, eu tinha acabado de terminar um trabalho junto com a equipe de montagem, né? Eu trabalhei na montagem adicional do Democracia em Vertigem, então a gente mexeu com algumas coisas de arquivo, a gente viu muito o golpe de perto, né? Foi muito filmado em vários lugares, e um pouquinho do início da eleição, né? Um pouco desse movimento, dessa onda conservadora, mas ao mesmo tempo também a gente viu alguns arquivos, e, sei lá, me remeteu a algumas lembranças desse material, porque eu vi o material bruto todo, assim, e eu chegava a fazer alguns selects, né, algumas seleções de material, então eu também tinha vivido um pouco isso também no filme. Então o espetáculo para mim foi isso, foi uma síntese de tudo que a gente tinha vivido naquele período, né, de 2013 até ali, né, consolidando ali na eleição do Bolsonaro, o primeiro ano dele ali, e o início da gestão dele, e ao mesmo tempo essa coisa da minha memória de juventude, né? E sei lá, também estava em cena um elenco jovem também, né? Uma coisa que me trouxe com o tempo a gente vai um pouco desiludindo, assim, porque a arte a gente é atraído por uma coisa romântica, né, que a gente acaba acreditando, mas existem outras coisas na vida, né, quando você tá jovem, beleza, né, tá visceral ali, porque ainda segura uma pancada de coisas, mas de determinada idade começa a pintar umas coisas de saúde que, pô, envolve grana, coisas de infraestrutura que você precisa para trabalhar, porque fica toda hora atualizando, toda hora era HD, é 4K, 8K, 16K, sei lá, daqui a pouco é 500K, e aí, sei lá, essas coisas começam a te impedir de trabalhar, e aí você vê que não dá para ser só underground e tudo mais, aí você começa a entrar em produções um pouco maiores, em outros universos narrativos, outros universos até institucionais, e acaba que tu vai perdendo um pouco de uma visceralidade, um pouco daquela energia da juventude e tal, e aí de repente você vê um grupo, né, de que tem essa juventude, tem essa gana, né, que com o tempo, assim, a gente perde, mas também volta, né, sei lá, eu também convivi com caras como André Tonati, e outros cineastas, né, que são, sei lá, de gerações bem anteriores e que também retomaram recentemente com esse gás também. E foi através dessa coisa como se amalgamar, né, com essa juventude também, né? Eu fui professor, eu sempre conseguia entrar nesses universos jovens, né, mas eu me afastei muito da coisa de ensinar, isso me afastou dessa juventude, então eu acho que o espetáculo também me trouxe isso, sabe? Me trouxe também é uma coisa dentro da outra, né? Saber que o espetáculo também era uma coisa feita de garra e outra, né? Fora tudo isso, esteticamente, ela vinha de uma influência cinematográfica. Então, ela já carregava ali o cinema, né? Isso me atraiu muito, porque, digamos que, assim, né, a gente consegue... Tem um caldo aí, né, que já tem um cinema ali, latente, então dá pra gente adaptar... não é que é fácil, não existe nada fácil. Eu sempre falo pra galera, é fácil, não existe fácil, tudo é complexo. Leva um tempo, leva um jeito de fazer, né? Então, assim, fazer um cinema... Tem isso, né? Eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia fazer mais ficção, sem grana, né? Ia trabalhar só documentário, e que é muito mais permissiva a uma experimentação mais radical, e você pode gravar com o tempo, né? Eu filmei um documentário recentemente durante 3 anos, então não tem problema de continuidade, não tem, então você tem uma qualidade maior, porque você tem um tempo
dilatado maior no documentário, né? Eu aprendi muito recentemente isso nos documentários que eu montei, que eu trabalhei, principalmente no Democracia, que você pode trabalhar um filme durante anos, né? Um documentário, né? Então, sei lá, as pessoas mudam, envelhecem, então isso é muito lindo narrativamente. Numa ficção sem grana, você não pode trabalhar mais de uma semana. Você vai atrapalhar o fluxo também da vida das pessoas sem ter um suporte para elas. Então, o ideal era tentar achar alguma coisa que pudesse ser filmada, que já tivesse já tivesse ali no fluxo, né? Então, de repente, eu assisto um espetáculo, a galera tá quentinha, tá montando ali o espetáculo, e o espetáculo tem um cinema latente, então vamos lá, vamos tentar fazer, né? Dar mais essa chance aí para ficção e tentar experimentar esse híbrido, né? E de repente montar um grupo, não de teatro, mas se juntar com eles e de repente a gente montar um grupo que trabalha várias linguagens, né? Eu curto muito esse termo multimeios, multimídia, muito estranho, porque a Bauhaus já trabalhava isso, né? O Duchamp já era um cara multiartista, né? Eu acho que essa ideia do multiartista é legal, assim, acho que essa coisa e já é antiga, né? Já vem com, sei lá, com modernismo mesmo, né? Década de 20, já, até antes, né? O Wagner mesmo, ele já trabalhava, a ópera era um pouco isso, né? Era música, era teatro, era performance, dança, um monte de coisa, né? Então essa coisa das várias linguagens é antiga, então usar esse termo multimeio, multimídia, mas sei lá, tentar com eles a gente dialogar com isso e tentar montar um grupo e tentar produzir várias coisas. Eu também me encantei muito pelo elenco, né? E eu fui atraído especificamente por um ator que já vem trabalhando comigo recentemente, desde a minha chegada em São Paulo, que é o Biagio. A gente já tinha feito 2 longas-metragens e um curta, e aí a gente, sei lá, encontrei com ele, eles, tô com esse espetáculo lá, tô atuando, vai lá assistir, pra gente conversar depois e tudo mais. E de repente, poxa, foi uma soma de afetos para chegar nessa vontade, né, de fazer. Inclusive eu fiquei super cheio de gás, assim, né. Muito massa. E você falou algumas coisas aí que eu acho que tem a ver um pouco com, talvez, a relação do Clayton também com a coisa da direção da peça, né? Isso era uma coisa que eu acho que tinha a ver quando a gente começou a elaborar a ideia de montar a peça, essa coisa, né, de ser um grupo jovem fazendo um negócio meio ali na garra, né, naquele momento ali no teatro, mas de ter essa verve, né, de ter essa verve de fazer um negócio diferente, de acreditado. E também acho que essa coisa que o Delaney falou, Clayton, da coisa do cinema, né, da relação da peça com o cinema. Durante o processo da peça, de montagem, a gente leu, a gente viu muito filme, né? A gente assistiu o filme do Tonati, Bang Bang, justamente o Delaney que falou do Tonati. A gente assistiu o filme do Sganzella. Eu queria que você falasse um pouco também dessa relação da montagem da peça, lá atrás, o que já tinha de cinema ali, entendeu? O que já tinha de cinema na concepção da peça. E outra coisa que eu quero saber de você. No filme, você interpreta uma espécie de diretor, né? De diretor, líder, de gangue. Como é que foi para você esse negócio de sair da direção da peça para virar ator do filme, fazendo um personagem que é uma espécie de diretor dentro do filme? Como é que é essas coisas? Bom, muito legal, na verdade, isso que o Delaney estava falando, assim, porque apesar de a gente não ter tido, né, um tempo muito longe, né, o nosso tempo de debate sobre as produções todas ficaram muito longe de ser um tempo ideal, assim, onde a gente pudesse conversar, onde a gente pudesse, enfim, afinar ideias e tal, mesmo na relação entre a peça e o filme. Eu acho que, na verdade, foi o João que fez muito dessa ponte, justamente porque ele era o dramaturgo da peça e ele trabalhou a adaptação do roteiro junto com o Delaney. Então, essa ponte se deu muito por conta dele, mas acho que até por uma questão geracional, assim, entre mim e o Delaney, já tinha uma afinidade, assim, de
olhar sobre a coisa e tinha uma leitura própria. Então, acho que para mim também o interesse se dava da peça, se dava muito nesse mesmo sentido que o Delany estava colocando do interesse dele depois de ter visto a peça para fazer o filme. Tinha a ver com o momento, a gente começou o processo antes do Bolsonaro, mas já era um momento que vinha se anunciando, né, esse conservadorismo, esse avanço aí de uma certa extrema-direita no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, para além do fato de eu, dentro do lado tablado, dentro da minha companhia, a ditadura é já um assunto longuíssimo, assim, para a gente vem pesquisando temas relacionados à ditadura e, enfim, o que sobrou da ditadura para os dias de hoje já há bastante tempo, então eu tinha um interesse grande. Agora, particularmente, quando eu li a primeira versão da peça, o que mais me atraía, né, de cara, era justamente essa ideia de fazer uma coisa farsesca. Então, que estava apontado já, né, no gênero da peça. A peça tinha um subtítulo que era farsa psicótica, e esse gênero farsesco, para mim, eu achava que fazia muito sentido, porque essa espécie de golpe, novo golpe que a gente estava vendo, essa nova ascensão da extrema-direita que a gente estava vendo, ela tinha um quê de farsa. Era tudo muito esfregado na nossa cara, era tudo muito explícito na nossa cara. Era, em vários momentos você falava, não é possível que isso está acontecendo. Isso desde 2013, na verdade, um pouco depois de 2013, porque em 2013 foi aquele momento de fato disruptivo, assim, que a gente não sabia o que ia acontecer. E daí, logo depois, quando a gente viu a direita e a extrema-direita, de maneira geral, se apropriar daqueles levantes que rolaram lá em junho de 2013, tudo começou a ficar muito descarado, assim, muito farsesco mesmo. Você falava, não é possível. E daí, como eu já vinha também de alguns anos anteriores pesquisando as produções artísticas e daí, sobretudo, as produções cinematográficas do período da ditadura, cinema novo e o cinema marginal, aquilo tinha um quê de cinema marginal nítido para mim. Então, eu achava que era um caminho de a gente abordar a peça, que era rever um pouco, reestudar. Eu já tinha estudado, a gente já tinha feito seminário com uma galera, com o Tonati, com a Helene Inês, e eu continuo achando, como o próprio Nuno Ramos publicou recentemente na Folha, eu continuo achando o cinema marginal uma das expressões mais potentes cinematográficas que o Brasil já teve. Eu acho uma das coisas mais, talvez, reveladoras, assim, do que foi o Brasil e do que é o Brasil até hoje, assim. A produção do Sganzerla, sobretudo, e do Bressani, ali naquele período, da Bel Air, né, quando eles tiveram a Bel Air e tal, é de uma coisa, enfim, antológica, assim, a quantidade de filme que eles produziram em tão pouco tempo, a própria crítica que eles tinham ao cinema novo ali do Glauber, mas o diálogo entre os dois ali, entre o Glauber e a galera do cinema marginal, para mim um período muito rico, assim, e ao contrário do Glauber, o cinema marginal, que tem essa alcunha super polêmica, né, de marginal, mas ao contrário do Glauber, o cinema marginal é muito pouco falado, muito pouco visto, muito pouco falado, muito pouco debatido, e eu acho que tem produções, e mesmo aquilo que não era nitidamente marginal, do tipo o Agripino, que a gente também viu, né, o Hitler Terceiro Mundo, que a gente também viu no processo do Rompe-Cabeças, eu acho que era uma coisa muito, enfim, que tinha muito a ver, tem muito a ver com hoje, assim, com esse, com essa, esse descaramento, essa precariedade transformada em linguagem, essa uma espécie de radicalização dessa ideia da estética da fome, sabe? Mas sem a fome figurar como um certo vitimismo ou como uma alegoria
um tanto quanto épica que o Glauber sempre trazia nos filmes dele, a estética da fome no cinema marginal era pura e simplesmente a realidade. Assim, não tinha muita, não era muito uma questão não tinha um heroísmo, nem um vitimismo, não tinha muito esse tom épico. Então, eu acho isso muito, que dizia muito. Então, quando a gente começou a fazer o Rompe-Cabeças, óbvio que primeiro tem todo um trabalho de se aproximar do texto, é uma peça que tem muito texto, um texto que tem um lirismo que não é simples de alcançar, né, pelos atores e tal. Então, a gente precisava primeiro encontrar toda essa parte, assim, da interpretação, os atores encontrar o texto e tal, mas esteticamente eu sempre tive muito claro que a gente tinha que ir para um negócio um pouco mais esbagaçado e explorar esse tom farsesco em contraponto a uma realidade que estava urgente, foi ficando cada vez mais urgente. A gente estreou na semana da eleição, né? Então, assim, na semana que o Bolsonaro ganhou, que era uma coisa inimaginável há 3 meses antes, assim, ninguém apostaria na eleição desse cara. Então, para mim, foi muito forte, tanto o lado da farsa, quanto daí o outro lado, que é o lado psicótico, que para mim reflete muito também isso que o Delany também colocou, que era uma espécie de conflito de gerações, porque apesar de para mim ser muito difícil de admitir, nós já somos, né? Eu, o João o elenco e tal, nós somos duas gerações diferentes. Então eu tenho uma vivência muito mais próxima da ditadura. Eu tenho 42, o Delano falou que tem 45, tenho 42. Os ecos da ditadura, para mim, ainda na minha formação, sempre foram muito mais presentes, né? E eu acho que a peça, de certa forma, assumia esse lado da ditadura como um tipo de fantasmagoria, ou seja, não era uma compreensão histórica do que foi a ditadura, é como se fosse um pesadelo que de repente volta muito desconjuntado, assim, muito, eu não sei o que ele está fazendo agora em pleno 2020, aqui de novo, essas lembranças que eu não vivi, né, pensando assim, do ponto de vista sobretudo da geração ali que está no elenco e tal, né, de repente voltam os pesadelos de coisas que a gente não viveu, mas que a gente conhece da história, que a gente tem imagens disso muito fortes na nossa vida, mas a gente não consegue muito juntar essa narrativa internamente. E era esse é o lado mais honesto, na verdade, para mim, da nossa relação, porque a gente tentou ao máximo deixar isso explícito, essa divergência. Então, eu vinha com uma bagagem de quem, enfim, tenho lembranças como o Delany, né, de amigos meus. Eu particularmente era muito novo, não cheguei a viver, apesar de ter nascido no fim da ditadura também, eu não cheguei a viver a ditadura, mas eu tinha uma presença muito mais forte e tinha uma militância política que sempre me trouxe, né, essa presença da ditadura muito forte para mim, dentro do partido, do PT. Eu fui muitos anos do PT, trabalhei em governos petistas e tal, e militei durante muito tempo no PT, e mesmo depois que saí, continuei muito militando em movimentos sociais, no movimento de cultura, sobretudo, continuei sempre muito militante. Então isso sempre foi um assunto, a ditadura é um assunto, mas da forma como ela era trazida na peça, ela vinha como uma espécie de fantasmagoria que eu achava muito interessante, sobretudo quando somava essa fantasmagoria com esse caráter farsesco. Então era um pesadelo farsesco, era uma espécie de sombra farsesca de tudo que a gente estava vivendo, e que para mim dizia muito ao nosso período, assim. Eu acho isso tão forte que na peça seguinte do Tablado, que de certa forma também tentava abordar a eleição do Bolsonaro com outra pegada, com outro tipo de dramaturgia e tal, a minha direção acabou explorando mais uma vez essa coisa farsesca, porque era o que eu sentia, assim, além de eu gostar desse gênero farsesco. E, obviamente,
tinha um diálogo porque o cinema marginal ele conseguia trazer essa farsa de uma forma muito agressiva. Eu acho isso que é muito legal. A farsa no cinema marginal, mesmo no filme do Tonati, no Bang Bang, que é um marco, talvez, do cinema marginal, ela traz uma agressividade. Daí, quando você vai para os filmes do Sganzerla e do Bressani, essa agressividade fica mais latente ainda, então a gente tentou trazer ao máximo também essa farsa violenta, esse humor que passa do tom, essa coisa que não cabe muito, que é risível, mas ao mesmo tempo não é tão engraçado. E daí eu achei muito legal, porque o Delany justamente é, pescou disso daí, e somado às condições reais de produção, tanto da peça quanto do filme, a gente é uma retomada mesmo de um cinema marginal num momento que eu acho que deveria ser retomado mesmo essa linguagem, porque a gente vive momentos análogos, apesar de não estarmos numa ditadura como a da década de 70, enfim, ali quer dizer, de 64 e tal. Então, eu achei tudo muito óbvio que não, é impossível falar que existem coincidências, né? Não foi nada é coincidência nesse mundo, tá tudo aí. As questões políticas estavam mais do que latentes e estavam nos atravessando a todos nós. Então, muitas das conversas, que daí até foi para o filme, eu achei engraçado quando eu me vi lá como ator falando, porque muitas daquelas conversas, muitas daquele tipo de conversa, talvez não tão estereotipado como está no filme, falando de luta armada e tal, não sei o quê, mas nós tivemos mesmo, ao longo do processo da peça, muitas conversas políticas nesse sentido, debatendo o engajamento de nós, enquanto artistas, da diferença entre a minha realidade enquanto artista e do tipo de luta da qual eu já tinha um histórico, e a do elenco, e do João também. A gente debateu, foi um tema constante ao longo do processo da peça, esse tema. Então, tem algo de bem sincero nisso que o filme deflagra ali. E eu acho que como ator, foi muito interessante, porque daí como ator, a gente não tinha, né, muita clareza como é que ia ser o roteiro ali da minha personagem, sobretudo porque ele não estava na peça, e eu também não tinha, mas eu tinha entendido o que o Delany estava pedindo e o que vocês estavam elaborando enquanto roteiro, e eu acho que soou bem isso mesmo, né? Eu faço esse contraponto de uma outra geração, de uma geração que já, enfim, já participou né, já tem uma história aí andada e que está tentando ver quais são os limites possíveis de luta também através da arte, com o cinema, com o teatro, eu curti, assim, eu achei muito, como experiência, né, você tinha falado da minha experiência como ator, como experiência, foi muito, por um lado foi fácil, porque o texto em si, eu conhecia bem, porque eu já tinha visto, né, o Pepe fazendo uma temporada inteira, então eu assisti ele, então eu conhecia muito bem o texto. Agora, como personagem, eu acho que como construção ali de personagem, se é que a gente pode falar disso, nesse tipo de cinema que a gente está fazendo construção de personagem, acho uma coisa meio um pouco forçada quase, mas, enfim, digamos assim, como construção de personagem, eu acho que teve muito essa coisa de entender o lugar que eu ocupava ao longo do processo inteiro, que é esse lugar de conflito mesmo. Eu sou de uma geração diferente, nós somos de gerações diferentes, eu em relação ao texto e ao elenco, e eu vou assumir esse papel desse tiozão aí, mais velho, que está tentando engajar a molecada e que está tentando trazer a molecada para a luta. E eu acho que é honesto isso, porque eu de fato tentei fazer isso ao longo do processo inteiro, e eu acho que isso passou no filme, eu gostei de ver, quando eu vi lá, eu falei, um pouco é isso, e o quanto isso tem de patético e de utópico,
eu acho que também é verdadeiro, sabe, assim, os dois lados, assim, porque eu acho que tem um lado muito patético, né, nisso tudo que eu estou fazendo ali, e tem um pouquinho de utopia, um pouquinho de esperança, por que não? E que eu acho que também é verdadeiro. Então, foi muito legal ver a montagem do filme, assim, ver que o filme lembra um filme de cinema marginal, super repaginado, óbvio, mas lembra bastante um filme de cinema marginal, e a minha função ali, dramatúrgica dentro do filme, eu curti também, eu achei que tinha tudo a ver, na verdade, com o processo. Não, total. Isso tá uma coisa que é muito verdadeira, que é essa... a sua personagem, né, na hora que você sai da peça, o diretor da peça, e entra no filme como esse líder diretor que está preparando um elenco, e você desde o início não está muito claro se eles são uma trupe de teatro ou uma militância de guerrilha, e acho que esse é o barato, isso acaba sendo uma representação muito fiel do que é, de fato, a entrada do teatro no cinema em todos os níveis do filme, né? O filme está penetrado em todas as camadas pelo teatro, né? Na interpretação, no figurino, na atuação, na arte, quer dizer, isso está muito presente. Tem um dado, João, aí talvez muito importante, porque eu venho de uma geração no teatro que se confundiu com uma militância. E que criou o Arte contra a Barbárie, e que é de teatro de grupo, e em muitos momentos, fazer teatro para a gente era quase sinônimo de militar pela cultura, pela a lei de fomento, pela, enfim, brigas com o governo, defesas das políticas públicas e tudo mais. Então, e vocês, enquanto grupo de teatro, já chegaram na rebarba disso, quando parece que tudo isso já o sentido desse movimento aí de teatro de grupo, que surgiu ali no meio, do meio para o fim da década de 90, que foi quando eu comecei, quando o sentido disso já está começando a ser muito revisto e questionado, será que faz sentido essa quantidade de grupos de teatro, essa militância e tal, não sei o quê. Então, quando você fala que existe uma fusão entre teatro e guerrilha e militância e tal, não sei o quê, eu acho que tem a ver um pouco com esse tal conflito de geração, assim, que a gente estava se colocando ali, porque, de certa forma, eu sempre tive muito impregnado desse teatro que se confunde com uma militância, com algum tipo de ativismo político, com algum tipo de militância política, organização, sabe? Que remonta mesmo esse nosso passado. E eu acho que isso ficou lá. Pelo menos eu acho que o filme flagra um momento, um retrato desse momento, assim. Total, então, eu acho que é interessante para a gente que, para o público que é do teatro, ver o filme, para além do interesse de ter essa coisa da peça adaptada, tá ali também um conflito muito real para quem é do teatro, que vive todos os dias, que é esse conflito que se traduz também de uma maneira geracional, mas que é esse conflito entre arte e militância, conflito e conjunção ao mesmo tempo. Acho que isso está impresso de uma maneira muito, muito, muito bonita até no filme, com toda a coisa do ser uma comédia farsesca, escrachada, e também uma certa dose de humor diante disso tudo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Clayton falou sobre o personagem dele, e acho que ele tocou num ponto assim muito central, né, do projeto, que é a coisa da farsa. Quer dizer, isso estava na peça, isso está no filme, isso está em qualquer lugar que você olhe do filme, se você olhar pela atuação, pela interpretação do elenco, pela montagem, se você olhar pelo som, pelo figurino, quer dizer, pelo próprio texto, a farsa está presente ali como uma espécie de roupagem de tratamento, modo de tratamento daquele tema e daquelas coisas que estão sendo colocadas em tensão ali pelo filme. Mas é muito curioso que no filme o personagem do Clayton é um contraponto praticamente completo a isso. Quer dizer, é um personagem naturalista, é um personagem que está, inclusive, existe ali dentro do filme como um contraponto à farsa, né? Eu queria que você falasse se você vê isso, assim,
como que você vê isso no filme, essa relação da farsa nos personagens, e como é que você vê, de modo geral, os personagens do filme? Quer dizer, os personagens do filme são a gangue, né, que são aqueles jovens que estão ali fazendo aquela militância esquisita que é, na trama do filme, sequestrar um cara que era um torturador da ditadura, e isso dá meio errado, né? Tem os personagens dos policiais que investigam esse crime, né, esse sequestro que dá errado, e tem o personagem do Clayton, que é esse diretor líder de gangue. Como é que você vê esse panorama de personagens, né, existindo em diferentes linguagens dentro do filme, né? Tem uma coisa que, na minha trajetória no cinema, que foi engraçado. Em determinado momento, eu sentia que precisava extravasar. Eu tinha decidido mudar um pouco o meu trabalho e fiquei um pouco com medo dos riscos que eu tinha na minha antiga, vamos dizer, fase, né? Numa determinada fase eu experimentava muito, era muito subjetivo, tinha muito existencialismo na parada, talvez existisse uma coisa política no fazer o cinema que eu fazia, mas os conteúdos não eram políticos diretamente. E em determinado momento na minha vida eu decidi só trabalhar cinema político, né? Foi bem recente. E aí, dentro disso, quando a gente já estava ali concebendo a ideia de trabalhar. Isso também foi uma coisa que me atraiu no espetáculo, né? Que ele tinha essa camada política também, né? Essas várias camadas políticas, né? Porque também existia uma coisa que também me interessou também, porque ainda também existia um existencialismo, né? Essa dicotomia dos personagens, né? Não existe bem e mal, né? Essa coisa humana, né? A gente é assim, né? A gente tem essa coisa assim, a gente faz uma coisa boa aqui, mas, sei lá, por um descuido a gente acaba magoando alguém, ou várias pessoas, um grupo, né, sei lá, então a gente tem a gente não tem essa coisa dicotômica, né, então achei também muito legal. E aí dentro do filme, acho que na concepção, quando a gente até conversava bastante antes de fazer o filme, até acho que no momento que você estava meio escrevendo o roteiro, eu conversava muito sobre essa ideia da gente tentar criar alguma camada que estava também no espetáculo, mas não estava na entrelinha, que era por si só já uma coisa de guerrilha. Fazer teatro é uma guerrilha hoje, né? É um ato político mesmo, assim. Porque o cinema, você vai lá, por mais que também tenha complexidades, você filma, ficou guardadinho, tá na lata, você pode manipular esse material pro resto da vida repetidas vezes, né? Montar um espetáculo exige muito, né? Exige demais hoje em dia, né? Quem diria que o cinema hoje ficou mais viável do que o teatro, né? Se você for pensar em alguns aspectos. E aí, como colocar essa camada talvez ele não esteja explícito, isso que a gente conversava muito, sobre colocar essas camadas também desse espetáculo ter sido feito com garra, o filme ter sido feito na garra, né? A gente rodou o filme ao todo 7 dias, né? E algumas coisinhas, talvez vamos dizer que ao todo 10 dias de filmagem, né? Mas ao mesmo tempo, como esse espetáculo também foi montado na garra, esse filme também, né? E aí, como colocar isso também no filme, né? E aí a gente tinha pensado, vamos fazer gravar a preparação, mas já pré-conversando, de alguns diálogos serem limitados, né? Não ficar falando que é só uma preparação, discutir sobre esse momento político, né? Que a gente estava vivendo, com essas transversalidades de tempo, né? Falar também de ditadura, enfim. E a gente tirou, inclusive, 2 atores de cena, que seriam os policiais, justamente para esse grupo ser mais parecido com o grupo dentro da história, né, dentro da narrativa do texto original, né. Então a gente fez como se fosse uma pré de um grupo de guerrilha, mas eles são um grupo de guerrilha que fingem ser atores e que aquele espetáculo é um disfarce para o ato real, né, ou é uma alegoria de
de guerrilheiros, como é que chama? Eu tinha falado que eram guerrilheiros fingindo que eram atores, né? Ou são atores fingindo que são guerrilheiros, mas estão fazendo um ato de guerrilha, que é fazer a arte num momento desse, sem grana e sem subsídio político, ou econômico, enfim. Então, como é que a gente poderia fazer essas camadas, né? Existe uma coisa que a gente chama de paratexto, né, que o Humberto Eco cita, acho que é Não Seis Caminhos, né, no Bosque da Ficção, alguma coisa assim do tipo, eu não lembro o nome do livro, mas Humberto Eco ele fala sobre paratexto, que é o cartaz, que sei lá, o título, né, por exemplo, a ideia do seu texto original, ele era Rompe-Cabeças, né, depois você muda o título para Roda Morta, mas quando você me fala que era antes esse título, eu piro, porque o filme é um quebra-cabeça também, né, ele é um jogo de vontades, né, sem também trazer conflito, né, não é um teatro filmado, né, mas também não pode também ser, como é que chama, sei lá, desprezar essa linguagem também, né, trazer ela como poder ter essas camadas. Aí surgiu essa ideia de gravar isso. Isso ia permear o filme. Mas em um determinado momento, quando a gente assiste a primeira montagem, que era uma espécie de rascunho, que a gente queria entender ainda, a gente nem chamou de primeiro corte, foi só um levantamento do material já com as imagens que a gente queria, que eu trabalhei lá essa seleção de melhor material, e a gente assistiu junto e a gente chegou à conclusão até inclusive junto, assim, que, pô, o narrador era outra personagem que está no filme, né, mas aí a gente falou, pô, então vamos colocar o Clayton, né, porque aí vai somar, porque esse texto, se a gente colocasse a personagem do Clayton, né, que era o diretor, líder de guerrilha, diretor de um grupo de teatro, que é isso, né? Se a gente colocasse na fala dele, naturalista, e com aquele peso da vida também, desse momento todo político, entraria uma outra camada que seria as coisas porque não seria simplesmente só uma adaptação, né? A gente estava na ideia de ser baseado, né? Porque tinha muita coisa que a gente podia viajar, né? O cinema poderia possibilitar outras coisas, né? De linguagem, de plano, de texturas, de locação. A gente podia fazer locação, né? A gente podia passear pela cidade, ir para os lugares, os pontos do cinema marginal. Então, eu acho que trazer trazer essa personagem para essa camada de narrador também, e ainda mais com um gravadorzinho, seria mais ou menos a ideia de como se a gente pudesse trazer o dramaturgo, né, que é você mesmo, João, que realizou o filme comigo, para o filme também, né? E também tem essa camada também, né? Tem a camada do diretor da primeira montagem, que é o Clayton, né? E que a gente também queria trazê-lo mais para o filme. Tinha essa camada do João também aparecer, né? Sei lá, a ideia do gravadorzinho, também seria uma memória do líder também, né? Sei lá, a ideia de que ele está gravando aquilo para uma posteridade, ele vai ser morto, ele vai ser torturado, se rolar qualquer coisa, tem uma fitinha, aí pode ficar para a posteridade, ele pode fazer um MP3 e jogar na internet. Inclusive, existia essa ideia de fazer essa cena, mas a gente caiu essa ideia, como surgiu o Covid, a gente mudou completamente o filme também, e eu acho que é isso, eu acho que a gente tentou trazer essa camada tanto da produção dos dois, né, do espetáculo e do filme, feito na garra, na gana, na vontade de montar, porque estava com vontade de falar aquilo, né, e mostrar também essa coisa do ato, né, de fazer qualquer expressão artística no mundo de hoje, não só no mundo de uma censura como pesada, né, mas um mundo que começou a tratar o artista como inimigo, como algo inalcançável, né, como se as pessoas não pudessem ser artistas, todo mundo pode ser artista, né, e o artista também ser tratado como uma profissão muito importante, né, porque as pessoas não percebem que elas escutam música o tempo inteiro, né, que elas veem filmes,
que elas o tempo inteiro, né? Hoje em dia as pessoas consomem muito isso. Por mais que não exista o mercado hoje ficou para poucos, né? Assim, na verdade existe um mercado milionário, né? Para música, até para o teatro também, para o cinema, para essas expressões que usaram as mídias. Existe uma coisa milionária, mas são para poucos grupos, né? Mas tem um mercado que até inclusive é maior, mas ele ficou com menos gente, né? Porque ainda por mais que exista uma democracia no sentido dos meios, hoje você pode filmar com o celular, jogar na internet, mas ainda existem os mecanismos antigos ainda que manipulam essas audiências, né? Então, e esses grupos são grupos que têm sei lá, grupos financeiros por trás, que investem em publicidade, metrô, né? Tem pessoas que estão lá no YouTube bombando, ou sei lá, no Netflix, ou no Amazon, enfim, nos streams da vida aí, ou em outros meios, mas porque ainda usam recursos antigos, né? Mecanismos antigos, porque não é tão democrático o mundo assim como a gente pensa, né? O YouTube não bota em destaque todo mundo, né? Porque, por exemplo, tem que ter um número X, e para atingir esse número X tem que ter ainda uma publicidade, porque tem muita informação, então as pessoas ainda se diluem, tem gente que nem pesquisa, né? Praticamente vê o que está, sei lá, no metrô, no outdoor, enfim. Então ainda, aí dentro disso a gente, sei lá, mostrar Existem também outras camadas, mas que elas são muito sensíveis no sentido de sutilezas, né? Sei lá, o espaço que a gente filmou também existe uma história, né? As ruas, né? Então, essas coisas ficam no inconsciente do espectador. Eu acredito que, assim, não é a intenção que as pessoas vejam isso, né? Mas que para mim, por exemplo, existe isso, que é um grupo fingindo, né? Ser um grupo de teatro e, na verdade, é um grupo de guerrilheiros. Aí, fingindo que estão fingindo ser guerrilheiros. Então, é uma loucura, é uma espiral sem fim, né? Esse curto-circuito, né, do grupo de teatro, do ator que finge que é um guerrilheiro, ou um guerrilheiro que finge um ator, eu acho que é um ponto do filme mesmo, né? Tanto com linguagem mesmo, até, quanto como discussão, né? Discussão conceitual, até do que o filme pretende colocar como a relação entre a política e a arte, né? O que é que o Clayton estava falando, né? Da relação teatro e militância, por exemplo. Eu acho que esse se condensa muito bem assim nesses personagens que você não entende muito bem qual que é a camada verdadeira deles, porque eles não têm, na verdade. Eles são máscara atrás de máscara, atrás de máscara, atrás de máscara, sem fundo real, né? Sem essência real. Isso dar um pouco a questão da farsa, né? Que o Clayton falava. Só enquanto máscara. E eu acho que isso o Clayton falava também um pouco antes, né? E toca nisso que você estava falando da questão política toda, né? Da farsa, da visão farsesca sobre a nossa própria história, né? Quer dizer, então como que você falou do título do filme, né? Que é Rompe-Cabeças, que era o título original do texto quando ele foi escrito em 2016. Eu escrevi a primeira versão do texto. Naquela época, enfim, a gente ainda estava vivendo ali a situação do golpe, impeachment da Dilma ali, paulista, multidões de verde e amarelo, né? Essa era não tinha Bolsonaro, não tinha nada disso ainda naquele momento, era esse o pano de fundo, quer dizer, mas já tinha ali a percepção de que tinha se aberto alguma coisa que viria a dar, tinha se aberto uma fenda por onde passaria essa fantasmagoria, né? Por onde esses fantasmas voltariam, estavam voltando. Você já viu isso na rua, né? Para quem estivesse atento, veria isso já naquela época. E acho que todos nós vimos e já sentíamos isso quando a gente começou a trabalhar o texto. O Clayton, quando veio dirigir a peça, o Delany, quando veio ver o filme, aí isso já estava escancarado totalmente, né? Então, essas peças, né, a gente, Clayton, durante o processo da peça, falava muito, né, sobre essa peça ser um quebra-cabeça de peças que não se encaixam. Né? E como se você abrisse uma caixa de quebra-cabeças, encontrasse um monte de peça lá, aquela caixa não é aberta há 50 anos,
ninguém lembra onde é que estão aquelas peças estão todas encontradas, tem uma peça de um outro quebra-cabeça que caiu ali no meio, e como é que você junta tudo isso? Na hora que você junta tudo isso, esse não encaixe das peças é o que gera tensão, que gera, enfim, ali que está a verdade, né, do nosso tempo histórico, que é a nossa incapacidade de constituir essa narrativa. Na verdade, essa é a questão, né? Por que a gente não é capaz de constituir uma narrativa coerente sobre o nosso passado recente? Essa era a questão desde o início do processo. E eu acho que isso foi se traduzindo assim, muito perfeitamente, né, na peça e no filme. A montagem do filme é muito interessante sob esse ponto de vista, porque se a peça já era descontínua, confusa, né, o filme é ainda mais. Só que, de uma maneira muito esquisita, Delano, a gente até percebeu isso durante a montagem, na hora que a gente quebrou as cenas ainda mais, porque as cenas da peça eram muito longas, e aí a gente, na montagem, falou, a gente pode quebrar isso, pega metade dessa cena, joga lá para frente, volta. Na hora que a gente fragmentou o negócio ainda mais, de alguma maneira esquisita, um pouco mais claro, ou talvez o Clayton até falou isso quando a gente assistiu o filme junto com a equipe, ficou menos necessário entender. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. E mais claro ainda a coisa do não entendimento como uma proposta de linguagem. E eu acho que isso tem muito a ver com o que o cinema pode fazer com a dramaturgia, que o teatro não pode. O teatro tem um limite um pouco maior, porque você tem uma cena de 5 minutos, não dá para você quebrar em 2, porque não dá tempo do ator trocar o figurino de novo, depois botar o mesmo figurino e entrar em cena de novo. Então você tem que fazer a cena, como era o nosso caso ali na peça, tudo de uma vez. No cinema você picota o negócio, monta, e você tem uma liberdade muito grande de montagem. Então eu acho que o processo de montagem do filme respondeu a essa questão da fantasmagoria que o Clayton falava, das diferentes peças do quebra-cabeça. O cinema foi uma linguagem assim que aonde tudo que a peça era coube muito bem, né? Se encaixou muito bem com essa questão, principalmente e está muito na montagem do Delany do filme, né? Em certo sentido, João, o cinema, quando ele radicalizou, na versão do filme que eu vi, que ele radicalizou essa proposta do quebra-cabeça, ele atingiu melhor, tanto que, assim, para mim, são duas obras muito diferentes, apesar de tudo. Isso é muito louco, assim. Mas quando eu assisti o filme, toda a sensação que eu tive sobre o filme era muito mais diferente, porque para além até das questões de dramaturgia e das questões relativamente técnicas, o cinema ele deflagrou muito mais esse aspecto, por exemplo, da fantasmagoria, ele trouxe muito mais como eu posso dizer isso? Eu acho que ele trouxe muito mais esse olhar contemporâneo sobre a questão da ditadura, que a peça, aí por várias questões, eu acho que dentre elas, essa que você acabou de apontar, que é as cenas, elas eram muito maiores e elas tinham um texto que convidava você a entrar nele, né? O texto, ele tinha um lirismo, ele tinha uma poesia ali que te trazia para dentro e você era o tempo inteiro convidado a tentar entender o que aquelas personagens estão falando, a tentar refletir sobre aquilo e fazer com que aquilo fizesse algum sentido. E o cinema, como a questão do texto no cinema, não vou dizer que é menor, mas ela não é tão central quanto no teatro. O texto no cinema ele não é um dos objetos mais centrais. No teatro, eventual acaba, não em todo teatro, mas óbvio, num teatro que tem muito texto, e o texto acaba sendo uma das questões centrais. No cinema, como não tinha isso, e como você podia picotar, como você podia quebrar mais tal, o texto ele ficou, a poesia ela ficou com uma outra camada só, ela ficou como uma espécie de verniz do todo,
provocando um distanciamento da realidade e fazendo um contraponto com a farsa para não virar um puro desbunde, né? O texto ele trazia esse contraponto com a farsa, mas ele não era tão central, ele não me obrigava a tentar entender palavra por palavra do que cada uma das cenas queriam dizer. Então você ficava com o contexto da cena, você entendia o imaginário que estava sendo manipulado e articulado ali, e boa, e já passava para outra cena e já passava. Então, em certa medida, a proposta original do texto, eu acho que foi melhor realizada no cinema. Apesar de que no teatro a gente fez outra, a gente tinha uma outra aposta, né? Que era fazer uma ponte com as questões da esquerda hoje. A gente tinha até por isso mudamos o nome da peça, fizemos uma junção dramatúrgica. E eu acho que também teve, ela conseguiu lá a sua realização dentro dos nossos limites ali. Também foi eficaz, assim, foi eficiente. Mas quando eu vi, eu falei, olha aí a proposta mais quebradiça, mais fantasmagoria, mais psicótica. O cinema ficou mais psicótico. E isso eu achei muito legal quando eu vi o filme, assim. Eu acho que foi uma coisa muito feliz, assim, da montar. E é um trampo, eu acho que sim, de montagem, mas também foi na adaptação do roteiro, obviamente. Aí tem a ver também com essa coisa de poder ter várias locações, porque é isso, né? No teatro, quer queira ou quer não, a gente tinha muito pouco recurso de imagens, né? A gente tinha uma cenografia, tínhamos figurino, que até foi aproveitado no filme e tal, mas assim, não é, né? A gente não estava fazendo espetáculo e mesmo se fosse na Broadway, assim, altíssima produção, tem um limite que o cinema é basicamente imagem. Então, você fica manipulando a fotografia, as texturas, a correção de cor, tudo isso traz muitos elementos ali de leitura Muito, e que ajudou muito. Eu acho, inclusive, que a gente pode até retomar essa ideia do cinema marginal, mas a gente pode entrar também, porque existe uma polêmica grande em torno do momento do Glauber, né, da carreira dele, que ele vai até um certo, grande parte do trabalho que é muito reconhecido, né, assim no sentido popular até, né, assim é muito ligado à estética realmente da fome, o cinema novo, né, mas em determinado momento ele vem com a estética do sonho, que é o final da vida dele ali e tal, então ele não desenvolve tanto, né, mas existe uma trajetória de um cinema do Glauber ali que eu acho que somado com o cinema marginal e A Boca do Lixo, que é uma outra coisa, a galera bota muito misturada, A Boca do Lixo e o cinema marginal, mas eram coisas que andavam paralelas, né, mas que estavam ali, se misturavam, mas eram duas coisas ali, e a Estética do Sonho, né, que o Glauber, em 68, faz O Câncer, né, que é um filme que rompe com essa ideia da estética da fome, e aí ele começa a fazer filmes muito Locke's esteticamente, assim, né, que vão que vão ser bem diferentes. Claro, tem várias coisas da estética da fome, tem coisas do cinema novo, mas que vão trabalhar um outro universo, outro jeito de fazer cinema. O Câncer tinha o quê de marginal, né? E o Idade da Terra já é uma coisa outra mesmo, né? Outra, exato. O Idade da Terra ele já vai para um outro lugar. Eu acho que é legal quando você fala de repaginada nessas coisas todas que a gente está falando, estética do sonho, cinema marginal, Boca do Lixo, que aí justamente vem nessa possibilidade hoje de uma pós-produção que ajuda muito esse cinema feito na garra, né? Cinema de garagem, cinema pós-industrial, né? Tem vários nomes, cinema novíssimo, né? Tem vários nomes aí para esse tipo de cinema que vem somar com essa precariedade, né? E ajudar na linguagem também, né? Por exemplo, essas camadas de textura também trouxeram outros tempos, né? Essa ideia do sonho, né? Do que o filme tinha também, essa coisa do quadrinho. Por exemplo, os quadrinhos têm uma coisa muito fantástica que é os buracos, sabe? Quando você vira uma página, não precisa todo esse intervalo de virou uma página é um tempo ou outro, né? Então, assim, como é que chama? Você deixar essas lacunas serem preenchidas de outra forma,
com outras memórias, essa memória de cada espectador também, né? Porque, claro, não estou falando que o texto no teatro ele era o suficiente também para isso, porque o texto também tinha essa liberdade também, né? De lacunar também, de você construir junto também. Tanto que a ideia do rompe-cabeças, quebra-cabeça, né? Mas essa coisa do cinema realmente trazer essas texturas, trouxeram também coisas de tempos, né? A gente vai ter uma textura de televisão antiga, a gente vai ter o cinema preto e branco no ar, a gente vai ter o cinema naturalista hoje, digital, né? O cinema digital com você, né? Com a sua personagem, ela traz essa textura hoje contemporânea do cinema digital, que hoje é Super 35, tem câmeras que superaram a película já, era uma coisa que a gente previa nos anos... Eu sou da primeira geração do digital, né? Eu sou quando surge as primeiras ilhas não lineares, a câmera digitalzinha, eu vi o Dogma surgir, né? Em 95, quando eu assisti aqueles caras fazendo filmes com câmeras, sei lá, que eu poderia ter acesso, entendeu? E aí quando veio esses softwares, que aí eles complementaram e hoje avançaram pra caralho, né? Você vai ter o DaVinci, que foi o que a gente trabalhou, que é um software que me deu muitas possibilidades de texturas que eu jamais imaginaria, né? Assim, sei lá, claro, dá para fazer em vários outros softwares, mas ele me trouxe uma possibilidade de... E isso, inclusive, a gente vai conversar depois numa outra live sobre o som, que também tem a ver muito com essa coisa da textura, depois a gente vai conversar mais. Mas essa ideia que você está falando, fantasmagórica, também veio também do quadrinho, né? Dessa coisa de se construir de uma forma não linear, né, de uma forma lacunar, que a gente constrói junto ali, o espectador vai construir também com essas várias lembranças, né? Eu não sei, eu estou querendo muito ver, né, as pessoas que ficaram de fora do processo falarem do filme, né? Vai ser legal agora ter essa exibição, a gente vai ter essa primeira experiência com outras pessoas, né, que nem fazem parte nem do nosso ciclo de amizade, então é legal, assim, ter pessoas fora do processo para conversar sobre o filme. O filme teve vários estágios, né? E uma coisa que mais a gente tentou trabalhar foi justamente trazer essa fantasmagoria, que também tinha no espetáculo. Eu via, é uma coisa que eu falo muito para... Hoje em dia, como está tendo muitos grupos de teatro estão me procurando e procurando os meus parceiros que eu trabalho recentemente, né, que para adaptar, né, tipo o Joaquim Castro, né, e o Henrique Zanoni, né, a gente tem sido, alguns grupos de teatro procuraram a gente para adaptar os espetáculos para passar online, né, para passar em streaming, e aí vem conversar com a gente, e sempre tem aquela coisa do medo, né, de, não, vamos deixar um plano aberto, gravar o espetáculo, porque se decupar é cinema. Mas aí, pensa bem, o espectador, ele tem também um recorte. Quando eu assisti o espetáculo, eu assisti como um filme, né, plano fechado, plano médio, as luzes me direcionavam, meu olhar, né, eu não olhava para toda hora só para o narrador ou para quem estava com a fala, né, tinha um personagem no canto ali, com uma luz, tinha os vazios do próprio lugar, né? Às vezes os atores sumiam e aí só tinha um objeto em cena. Então, existe uma coisa que também, na literatura também, né? A montagem mental, sabe? Das coisas. Então, existe uma decupagem. As pessoas todas fazem essa decupagem, né? Plano fechado, plano médio. Então, a ideia também de tentar estudar, talvez... não é nada novo, né? As coisas já foram muito desconstruídas, experimentadas, mas tentar trazer essa ideia de repaginar algumas experiências, né? Como essa coisa de trabalhar o híbrido do cinema com teatro, né? Que vem desde o início do cinema, né? O cinema começa filmando o espetáculo como plano aberto, né? Que era o Kammerspiel, né? Que era teatro filmado, que chamava, né? Que é tipo, na Alemanha, um pouco antes ali do expressionismo, a galera fazia muito isso, gravaram muitos espetáculos assim com a câmera fixa, né? E aí a gente depois, mais tarde, a gente tem essa coisa do registro audiovisual do espetáculo para vender o espetáculo para os espaços públicos, privados, enfim. E aí geralmente grava com plano também desse mesmo jeito, né? Plano fixo, aberto, porque os jurados não podem assistir o espetáculo decupado, mas
é isso, né? A gente decupa mentalmente, tanto um livro, um poema, um teatro. Por isso que eu sempre falo assim que o cinema tudo bem, ele foi uma linguagem nova, mas ele já veio com um monte de outras linguagens que foram construídas, né? Desde a pintura, a foto, o teatro, a ópera, né? Enfim, tudo isso está no cinema, né? Então o cinema é um encontro de todas as artes, né? Então, para mim, sempre a ideia da arte total que o Wagner pregava, né? Que era a ideia de uma arte que pudesse ter todas as artes dentro dela, eu acho que o cinema trouxe isso. E nada melhor do que pegar um espetáculo que já tinha também na arte, na luz, na trilha sonora, né? Que depois a gente vai conversar sobre isso, mas que tudo já trazia um cinema também, né? Eu achei um espetáculo muito cinematográfico. Eu tinha acabado de ver alguns outros espetáculos e eu já tinha sentido uma coisa de linguagem. É claro que tem muita gente que fala teatro filmado, aquele ator está muito teatral, a interpretação está teatral. Eu acho um erro, né, um equívoco, porque o teatro são vários teatros, né? Existem teatros de todos os tipos, né? Talvez a gente possa falar que aquela interpretação está afetada, né? A gente pode falar talvez assim, né? Aquele filme ele foi gravado de uma forma muito estática, né? Talvez ele ficou só num plano só, um filme inteiro, né? E inclusive existem realizadores que fazem médias e curtas, né? Com cenas com uma composição belíssima e os atores ali mandando ver e teatrão mesmo, assim no sentido montagem, né? Até num palco mesmo e tal, mas ao mesmo tempo estava no cinema. O cinema está ali porque ele tem outros elementos, né? Tem um desenho de som, tem trilha sonora, tem composição, fotografia, enfim. É isso, a ideia era... já estava ali latente no espetáculo, né? De cinema. Ser filmado estava ali, né? Total. Eu acho que às vezes no cinema a coisa do teatral tem um aspecto negativo, né? Tipo, e o filme, uma das coisas que ele tenta fazer é colocar as diferentes dimensões do que é o teatral, né? O que é o teatro dentro do cinema, não como teatro filmado e não como um filme sobre teatro, mas o que é essa coisa no meio, né? Que está em todas as camadas do filme. Mas assim, óbvio, eu conheço muito, eu atuo para cinema já faz um tempo, mas isso é coisa da indústria cultural, isso foi Hollywood, né, atropelando tudo, porque se você olha para esse cinema que a gente se referiu aqui, da década de 70, 60, o cinema novo, o cinema marginal, até mesmo a pornochanchada, ou o cinema da boca do lixo, que já é um pouco depois ali, contemporâneo, um pouco depois, era super teatro. Não tem nada mais teatral do que os filmes do Glauber. Qualquer um deles, qualquer o texto, a interpretação. Mas daí virou um negócio ideológico do Actors Studios, do naturalismo ser a única, o naturalismo ser a única linguagem possível no cinema, porque ninguém acompanha uma história se não for naturalista, porque o cinema ele tem que iludir. Eu acho isso é tão maluco, porque o Godard né, fez 90 anos antes de ontem, né? O Godard. O Godard está, pelo menos, 50 anos fazendo cinema anti-ilusionista, sem nenhuma preocupação de fazer com que o cinema seja ilusionista, que aquela história seja de verdade. Há 50 anos já fazendo isso, ou seja, é um assunto até velho, mas parece que não vence. E, sobretudo, nisso que veio, quando veio a retomada, isso que a galera chamou de retomada, enfim, que é os termos do cinema, até por não ser minha praia, eu questiono todos muito, né, esse negócio, essa retomada, mas quando veio essa ideia de um cinema brasileiro novo, veio muito impregnado dessa indústria cultural hollywoodiana, sabe, dessa possibilidade, dessa única possibilidade do cinema. Parece que todo o experimentalismo que tinha ali na década de 60, 70, até início da década de 80, não tinha mais espaço. Foi legal, Delane, citar o Dogma ali em 95, porque pô, o Dogma realmente foi um alento, assim. Eu lembro quando eu assisti os primeiros filmes lá do movimento, lá da galera da Dinamarca, eu falei, pô, aí,
cinema experimental, de novo, sempre teve, mas parece que não tinha mais espaço, não é que ele deixou de existir, né? Mas parece que não teve mais espaço, assim, como né? O Glauber teve uma vida muito difícil para conseguir fazer os filmes dele, mas ele cavou o espaço dele, o cinema da década de 60 ali, falando da Nouvelle Vague, pós-Nouvelle Vague, o neorrealismo italiano e tudo mais, eles tinham lá um cinema que era financiado, que chegava na população e que era mais experimental e que parece que a galera foi desencanando, mas isso é bobeira, né? Isso é uma completa bobagem, essa questão, esse conflito entre interpretação teatral e menos teatral. Eu não consigo, assim, apesar de entender né, de entender as demandas da indústria cultural, isso não faz o mínimo sentido. Não faz. Inclusive do Dogma, a gente tem uma influência também, que é o Rei Está Vivo, que é uma galera que vai montar o espetáculo, fica presa no meio do deserto e monta o espetáculo ali no deserto. A gente tem um pouco disso também. Não é nesse nível, né? A gente não tava, mas a gente está no deserto cultural, né? O deserto de uma censura financeira para a arte, né? De uma perseguição aos artistas também. Então a ideia de trazer o teatro para esse filme, ele é meio que um documentário desse espetáculo também, né? Esse aqui foi um espetáculo que rolou nessa época, ó, que a galera perseguiu os artistas, existia uma perseguição financeira, uma perseguição ideológica e uma perseguição até física, né? Como teve espetáculos artistas que foram, né, perseguidos de várias formas, né, verbalmente, fisicamente, enfim. Então tem essa ideia também de trazer essa coisa desse deserto do Rei estar vivo, né, da gente no meio perdeu a gasolina, a gente ficou preso ali no meio do deserto, a gente começa a ficar com fome, e aí do nada a gente, vamos fazer o espetáculo, vamos montar um espetáculo, né, e vamos tentar, né, aí começa os ensaios, a galera começa a brigar entre si e tal, então existe uma coisa nesse lugar, né. Não, e só para não deixar de citar como uma referência, a trajetória do Coutinho, onde ele estava aí no último momento dele, que ele estava fazendo documentários sobre peça de teatro, ele estava já questionando a ideia da ficção e tal, nos documentários, né? Ele tinha feito como é que é o nome daquele, o primeiro lá, que era essa mistura de documentário com ficção. Não, bem depois, agora bem mais recente, que era jogo de cena, isso, jogo de cena. Ele tinha feito um jogo de cena e logo depois ele fez o documentário com a galera do Galpão, né, montando o Chekhov lá, com direção do Henrique Dias, que era um documentário sobre o processo de montagem de uma peça. Ou seja, o Coutinho já está nessa há bastante tempo, diga-se passagem. Ele é, né, um dos maiores, eu considero ele um dos maiores cineastas brasileiros. Então ele vinha nessa há muito tempo e tal, e já mostrando o quanto isso, enfim, o limite entre uma coisa e outra, o limite entre a ficcionalização e a realidade, e daí a teatralidade e a própria naturalidade da vida e tal, é completamente questionável, né, do ponto de vista estético, assim, não faz o mínimo sentido, quase. Então, só para deixar marcado o Coutinho, porque ele, de fato, é um... Total. Não, super, é uma lembrança perfeita, porque eu acho que ele estava nessa fronteira, né, ele viveu a vida inteira nessa fronteira. E eu acho que a gente precisa encerrar aqui, porque eu acho que a gente já até dá uma estouradinha no tempo, mas eu acho que encerrar com isso é muito pertinente, porque a gente falou o tempo inteiro sobre a farsa, a gente falou sobre a teatralidade marcada, né, que está no filme como proposta e tal, mas aí isso que o Delany colocou e que o Clayton elaborou também, falando do Coutinho, tem a ver também com o próprio filme, com Rompecabezas, que é um documental, né? Ele tem uma coisa que está muito no personagem do Clayton, inclusive, na função que ele faz dentro do filme. Está um pouco, eu acho, a maneira como o filme é filmado também, na posição de câmera, está um pouco assim nessa coisa da coisa da guerrilha, da precariedade, né? Aquilo está impresso no filme, né?
a escada no fundo do cenário, assim, né? Aquilo ali tá ali, quer dizer. Então, essa coisa do olhar do filme, de um filme que é absolutamente farsesco, teatral, ficcional, com uma história do mundo da Lua, que não faz o menor sentido, que não tem, que nem lastro histórico exatamente ela tem, porque do ponto de vista histórico ela é uma coisa totalmente descabida, com relação à historiografia do que foi a ditadura. O filme não tem nada a ver com a ditadura historiograficamente. Ele é um documentário também, ele tem um olhar de documentarista, né, sobre o teatro em São Paulo hoje, que é o que a gente falava um pouco antes, lá com a partir da fala do Clayton, sobre o deserto cultural que a gente está vivendo, né, esse deserto, experiência sufocante, às vezes, que é fazer arte hoje no Brasil, né, por mais que São Paulo seja uma exceção no Brasil, vai até a página 2, em certo sentido. E, então eu acho isso muito forte, assim, acho muito interessante, esse lugar do filme que vocês estão falando entre a ficção e o documentário, eu acho que é muito real. Bom, vamos encerrar? Eu queria encerrar só porque a gente já estourou bastante tempo. É um papo assim, muito legal, porque essa coisa da adaptação da peça para o cinema, ela não é uma coisa simples, né? São muitas coisinhas que foram acontecendo ao longo do tempo, né? Muitas tomadas de decisão ao longo do processo que fizeram o filme sair como ele saiu. Eu acho que dá para, conversando assim com vocês, a gente vê um pouco, né? Como é que foi esse processo, né? Como uma coisa saiu de um lugar e foi para o outro, e todas as turbulências e, enfim. E também alegrias e diversões de fazer isso, porque foi um mal barato esse processo. Desde lá atrás, ele é uma diversão absurda, porque a gente se diverte horrores fazendo contra tudo e contra todos, quase, às vezes. Então, eu queria agradecer Clayton e Delaney pelo papo e lembrar que Rompe-Cabeças está na mostra, em cartaz no 15º Festival Latino-Americano de Cinema Latino-Americano de São Paulo, do dia 9 de dezembro ao dia 16 de dezembro de 2020, com um link aberto gratuito, que pode ser acessado através da plataforma do festival. É isso. Valeu, Clayton. Valeu, Delaney. Valeu, João. Valeu, Delaney. Prazerzaço revê-los. Valeu, Zaço também. No meio da pandemia. Demais, demais. Bom demais. Vamos ver o filme agora, né, na mostra. Tô curioso também. Vamos ver. Tô louco para saber o que o pessoal vai falar e tô louco para assistir o filme de novo agora no festival. Um abraço. Também. Abração. Abraço.